Saudações acadêmicas, eu sou o professor Juliano Schmigel e eu sou responsável pela disciplina de estágio supervisionado obrigatório no curso da Ciência da Computação. E nessa apresentação nós temos aqui como objetivo discorrer e falar um pouco sobre os elementos, características e sobre as entregas relacionadas à disciplina do estágio supervisionado nesse semestre. Bom, primeiramente, o que seria o estágio supervisionado? O estágio supervisionado obrigatório, ele é uma disciplina de cunho obrigatória dentro do curso de bacharelado em ciência da computação e ela tem um cunho prático, ou seja, o aluno obrigatoriamente precisa exercer essa disciplina de estágio numa empresa, numa organização ou até mesmo numa ONG, numa instituição não governamental, não é? E basicamente, né, quem precisa fazer o estágio? Todos os alunos da ciência da computação, sem exceção, precisam efetivamente realizar a disciplina de estágio curricular obrigatório. Por quê? Se caso o aluno deixe de cursar essa disciplina, o aluno ele não consegue colar grau, ele não consegue receber o diploma de finalização de encerramento do curso, não é? E obrigatoriamente, né, a disciplina de estágio, ele deve coincidir com a realização do sexto semestre do curso da ciência da computação. Muitos alunos nos questionam, nos perguntam se o fato do aluno ter realizado um estágio no período entre o primeiro e o quinto semestre, não é? Muitos alunos nos questionam, mas esse estágio anterior ao sexto semestre ele não é contabilizado na disciplina de estágio obrigatório, tá? Esse estágio anterior ao sexto semestre ele poderia ser contabilizado, por exemplo, para horas em ACCs, tudo bem? No caso aí para horas em atividades complementares. Aqui nós temos algumas considerações importantes sobre o estágio. Primeiramente, que o aluno deve realizar o estágio em alguma empresa que obrigatoriamente tenha um CNPJ ou algum tipo de cadastro regular, não é? Segundo ponto, que o aluno, quando ele estiver realizando esse estágio, obrigatoriamente ele precisará verificar com o seu gestor, com o seu coordenador direto e verificar se esse seu gestor poderá assinar o comprovante final de estágio, não é? E se ele poderá também realizar a autenticação da assinatura nesse documento. Isso é muito importante. Já no começo do estágio, o aluno fazer essa verificação, não é? Exatamente para não acontecer a situação do aluno fazer o estágio e no final do semestre aquele gestor trazer uma informação de que não poderá assinar o comprovante final e autenticá-lo. Então, essa é uma verificação que o aluno deve fazer já no início do semestre. Tudo bem? Terceiro ponto aqui, importantíssimo, que caso o aluno já trabalhe na área como CLT, como funcionário da empresa, esse aluno ele não precisará procurar por um outro estágio, não é? Se esse trabalho CLT que o aluno exerce já é na área de computação, se ele já é na área de informática ou na área de tecnologias, esse trabalho CLT poderá ser contabilizado através daquilo que nós chamamos de estágio de equivalência, não é? Mas da mesma forma, da mesma maneira, nesse estágio de equivalência, o aluno precisará preencher e entregar toda a documentação disponível no Blackboard e o comprovante final de estágio no final do semestre também precisará ser assinado e autenticado também, mesmo para esse aluno aí que estiver já com cargo de CLT nessa empresa em questão. Tudo bem? E o último ponto aqui é que se o aluno não conseguir o estágio, né, nesse semestre, onde ele estiver efetivamente realizando essa disciplina, o aluno precisaria cursar essa disciplina posteriormente, não é? Em um momento oportuno, quando ele conseguir efetivamente um estágio numa empresa, numa organização, ou podendo ser até numa ONG ou numa instituição não governamental. Bom, quais são os documentos que deverão ser entregues durante esse semestre na disciplina de estágio?
nós temos a proposta de estágio, que é o documento inicial, onde o aluno deve colocar o planejamento de tudo que será desenvolvido, tudo que será feito ao longo do semestre no estágio. Nós temos 3 documentos que são chamados de remates, que são os relatórios mensais de atividades de estágio, que eles são entregues ao longo do semestre. Tudo bem? Uma pergunta que às vezes os alunos nos fazem, né, é se é possível entregar todos os documentos de uma única vez. Isso não é possível. Os documentos têm que ser entregues gradativamente ao longo dos meses, enquanto o estágio estiver sendo executado. Tudo bem? E um documento que ele é importantíssimo, fundamental, é o comprovante final de estágio, que ele tem que ser entregue assinado pelo gestor na empresa e precisa ter a autenticação da assinatura do gestor. Queria reforçar isso. Às vezes os alunos autenticam a própria assinatura no comprovante final. Tudo bem? A assinatura do aluno não precisa ser autenticada, tá? A assinatura que precisa ser efetivamente autenticada é a assinatura do gestor, do seu supervisor na empresa, no caso. Tudo bem? Uma outra pergunta também que alguns alunos nos fazem é a questão da minha assinatura nos documentos. A minha assinatura, pessoal, no caso, eu assino depois de vocês enviarem a documentação pelo Blackboard. Tudo bem? Então, no caso, a proposta, onde tem lá um campo com a minha assinatura, tá? Vocês podem entregar sem a minha assinatura, porque eu realmente vou assinar posteriormente após a entrega no Blackboard. Isso acontece também nas outras documentações. Tudo bem? Então vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Com relação à carga horária da disciplina de estágio, essa disciplina ela tem uma carga horária total de 100 horas, tudo bem? Entretanto, essa carga horária, ela não é uma carga horária efetivamente realizada em sala de aula. Ela é uma carga horária onde os alunos realizam as atividades na empresa, na organização, ou numa ONG, ou numa instituição não governamental, não é? E onde também os alunos poderão usar essas horas para a produção dos relatórios, não é? Porque assim como o estágio precisa ser executado, também precisa ser investido um tempo para preparar o documento de proposta, os 3 relatórios e o comprovante final de estágio. Tudo bem? E só complementando as informações relacionadas à carga horária, não é? Conforme nós falamos, o estágio ele equivale a 100 horas e essas horas têm que ser efetivamente cumpridas dentro da empresa. E também essas horas podem ser dedicadas ao preenchimento dos documentos, não é? Ao documento de proposta, aos 3 remates e ao comprovante final de estágio. Não esquecer que esse comprovante final de estágio, obrigatoriamente, ele precisa ter a assinatura do gestor autenticada. Inclusive colocamos aqui a observação, não é, sobre a autenticação em cartório. Tudo bem? E só complementando aqui no segundo item, né? Não confundir o estágio supervisionado com horas e atividades complementares, que é uma outra disciplina, onde é uma disciplina que os alunos têm que cumprir 120 horas, entretanto, em palestras, em cursos, treinamentos e outras atividades. E aí existe, né, aí na área do aluno, né, uma função, uma funcionalidade específica, onde os alunos aí procedem com a entrega dos documentos e para poder executar realmente aí as horas em ACCs. E como acontece a avaliação dentro da disciplina de estágio supervisionado? Bom, a avaliação ela consta de 3 itens. O primeiro deles é a entrega do documento de proposta de estágio. Sempre esses documentos são entregues através de links específicos disponibilizados no Blackboard. A entrega não poderá ser feita de outras maneiras, por exemplo, pessoalmente, por e-mail, pelo fórum de discussão no Blackboard. A única maneira de ser feita a entrega efetivamente é através de link específico disponível no Blackboard. Tudo bem? Segundo item, a entrega dos 3 relatórios,
dos 3 remates, que são os relatórios mensais de atividades de estágio, onde eles vão demonstrar exatamente o desenvolvimento, a evolução do estágio ao longo dos meses, ao longo do semestre. Esses relatórios também obrigatoriamente deverão ser entregues por links específicos disponibilizados no Blackboard. Importante destacar também que nós disponibilizamos os templates, tanto do remate, quanto da proposta de estágio, quanto do comprovante final de estágio. Nós disponibilizamos templates já no formato adequado que deverá ser preenchido. Tudo bem? E aqui, finalizando sobre a avaliação do estágio, nós temos aqui esse item 3, que está relacionado exatamente sobre a entrega do comprovante final de estágio. Tudo bem? Esse comprovante, obrigatoriamente, ele tem que ser entregue no final do semestre, em data que for estipulada pela coordenação de estágios, e será devidamente avisado, né, pelo ambiente virtual. A entrega também deverá ser feita por link específico disponível no Blackboard. Tudo bem? E destacar que esse comprovante final de estágio precisa ter assinatura tanto do aluno quanto do representante legal dentro da empresa. Tudo bem? Destacar também que a assinatura do aluno não precisa ser autenticada em cartório. Entretanto, obrigatoriamente a assinatura do representante legal precisará ser autenticada. Tudo bem? Algumas observações. O comprovante de estágio, ele tem que ter a firma reconhecida em cartório do representante legal. Tudo bem? Conforme nós acabamos de falar. Detalhe, se o aluno tiver uma empresa, por exemplo, será que o aluno poderá assinar o próprio estágio? Não, ele não poderá. Tudo bem? Teríamos algumas outras possibilidades, por exemplo, se for uma sociedade, não é? E aí o sócio assinar o estágio para o aluno. Aí tudo bem, não é? E outra questão que nós colocamos aqui embaixo, que a partir de agora nós estamos aceitando a assinatura digital. Entretanto, tomem cuidado que quando nós falamos de assinatura digital, não é somente você pegar uma assinatura que você tirou a foto dessa assinatura, acrescentar essa assinatura no documento do Word, gerar o PDF e nos enviar. Não seria isso, tá? Quando a gente fala de assinatura digital, nós estamos falando que deve ser utilizado um software de assinatura que seria exatamente um software com autenticação digital. É um software específico de autenticidade. Tudo bem? Existem alguns softwares aí no mercado, a própria Adobe tem um software específico de assinatura com certificado digital, não é? E existe um sistema que também é bastante usado no mercado, né? Que é exatamente o aplicativo, que é exatamente o sistema Gov, não é? Ele pode ser utilizado exatamente para poder autenticar a assinatura do gestor da empresa. Tudo bem? Aqui nós colocamos quais são os requisitos necessários para que o aluno tenha a aprovação na disciplina de estágio curricular obrigatório. Primeiro item: considera-se reprovado o aluno que não cumprir 75% dos itens 1 e 2, que nós tínhamos falado anteriormente, que é exatamente a entrega do documento de proposta, mais os 3 remates, ou o aluno que não realizar a entrega do item 3, que é a entrega do comprovante final de estágio autenticado. Tudo bem? Ou seja, dos 4 relatórios, o aluno só poderá deixar de entregar um deles ao longo do semestre, sendo que a entrega do comprovante final de estágio autenticado, abrindo parênteses, com assinatura do gestor autenticado em cartório, esse documento é obrigatório. Tudo bem? Segundo item, o aluno ainda poderá ser submetido a uma demonstração do projeto de estágio em condições reais de funcionamento. Então, pode acontecer de, em algum dos estágios desenvolvidos por algum de nossos alunos, esse aluno ser convocado para fazer uma apresentação sobre o software, sobre o protótipo, sobre o sistema que ele desenvolveu ao longo do semestre. Isso pode acontecer. Tudo bem?
Terceiro item, o resultado do processo avaliativo do estágio, ele não tem nota numérica, tudo bem? Ele é expresso por aquilo que nós chamamos de conceitos, onde o aluno ele terá uma nota que poderá ser nota ou conceito satisfatório ou insatisfatório. Nós não temos outras opções de notas. Tudo bem? E por último aqui, os conceitos na disciplina de estágio, eles poderão ser atribuídos de forma individual, tá? Por que a gente está falando isso? Digamos que a gente tenha 2 ou 3 alunos que trabalhem na mesma empresa e eles estejam atuando, trabalhando no mesmo projeto nessa empresa, no mesmo projeto de desenvolvimento de um software, de um sistema ou algo do gênero. Tá? É bom destacar que mesmo que esses alunos estejam trabalhando em conjunto nesse projeto numa empresa, esses alunos eles terão a sua avaliação individual na disciplina de estágio. Tá? Isso aí é importante destacar. Importantíssimo aqui, pessoal, com relação à entrega dos relatórios de estágio. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro item, a proposta de estágio e os 3 remates, eles são enviados por links específicos disponíveis na disciplina de estágio no Blackboard, sempre em datas que foram pré-estabelecidas e são divulgadas pelo Blackboard no início do semestre. Tudo bem? Segundo item, não será aceita em hipótese alguma a entrega de documentos a funcionários do setor, do departamento de informática, entregas feitas pessoalmente ou entregue a outros professores do curso e nem utilizando outra forma, como e-mail, WhatsApp, por exemplo. A entrega oficial deverá ser feita através do link disponível na disciplina de estágio supervisionado no Blackboard. Tudo bem? E também, o terceiro item aqui finalizando, o comprovante final de estágio, ele também terá que ser entregue por link específico disponível no Blackboard no final do semestre, não é? Algumas pessoas, alguns alunos às vezes me questionam, professor, mas eu fiz autenticação em cartório, você gostaria de ter acesso ao documento autenticado impresso? No caso, não seria necessário. Tá? O aluno poderia escanear, no caso, escanear esse documento que foi autenticado e também enviar esse documento pelo link específico disponível no Blackboard sem maiores problemas. Tudo bem? E é claro, preferencialmente aí usando o formato PDF para que facilite aí o nosso trabalho de visualização e de validação desse documento. Tudo bem? Aqui nós colocamos uma imagem representativa do template do documento de proposta de estágio, que é o primeiro documento a ser entregue no semestre pelos alunos. Tudo bem? Muitas vezes os alunos têm algumas dúvidas sobre esses campos a serem preenchidos, não é? Então a gente vai passar alguns desses campos aqui com vocês, tá? Então nós temos aqui o nome do aluno, o RGM, não é? Depois o e-mail do aluno também. Depois o ramo de atividade da empresa, não é? É importante colocar o ramo de atividade. Por exemplo, é uma empresa na área de desenvolvimento de sistemas. Ela é uma empresa na área de ciência de dados. É uma empresa na área bancária, na área financeira, na área logística, na área das engenharias. Tudo bem? É uma metalúrgica, tudo bem? Então é importante aqui qual que é o ramo de atuação, o grande ramo de atuação da empresa que você está trabalhando, tá? Depois coloca o endereço dessa empresa, o telefone. Esse telefone aqui seria interessante que fosse colocado o telefone do supervisor, tudo bem? O telefone do seu supervisor direto dentro da empresa, tá? Deve ser colocado aqui. E se possível, aqui entre parênteses, logo depois do telefone, colocar a informação do e-mail do supervisor. Seria interessante caso a gente necessite entrar em contato com esse supervisor, tá? Depois o próximo campo aqui seria o nome do supervisor, o nome do seu gerente na empresa, tá? E por último aqui o nome do projeto. O nome do projeto de estágio, geralmente os alunos têm dúvidas com relação a esse campo, tá? Esse nome do projeto de estágio, o próprio aluno pode definir um nome.
O que seria esse nome? É como se fosse um título para o estágio. Por exemplo, estágio sobre suporte técnico em TI. É um exemplo. Estágio relacionado à manutenção geral de computadores. É um possível título. Estágio na parte de desenvolvimento de um comércio eletrônico. Tudo bem? Estágio na parte de análise de dados com Power BI. Tudo bem? Então, basicamente, o aluno que deveria dar um título para o seu projeto de estágio. Tá? E por último aqui nós colocamos uma tabelinha, né, aqui no final do documento, onde o aluno deve descrever em detalhes quais serão todas as atividades que o aluno pretenderá desenvolver no estágio ao longo do semestre. Tudo bem? Aí no final aqui nós temos a assinatura do aluno, tá? O aluno deve assinar esse documento. Aqui ao lado nós temos a assinatura do professor, que no caso seria a minha assinatura. Conforme eu já falei anteriormente, vocês não precisam coletar a minha assinatura, tá? Eu vou fazer essa assinatura depois do documento ser entregue pelo Blackboard, tá? Então vocês podem efetivamente entregar sem a minha assinatura. E o que seria interessante também, pessoal, é vocês solicitarem que o gestor pelo menos faça uma rúbrica no final desse documento. Pode ser aqui nessa parte, lateral inferior esquerda, ou aqui na parte lateral inferior direita do documento, colocar realmente uma rúbrica do gestor para que ele dê a ciência que esse documento está sendo oficializado e está sendo entregue aí no início da disciplina de estágio supervisionado. Tudo bem? Aqui nós temos o modelo, que seria exatamente o template do nosso documento que é chamado de remate, que é o relatório mensal de atividades de estágio. Esse relatório precisa ser entregue durante 3 meses sucessivos para que nós possamos ter uma ideia, uma noção da evolução do estágio das atividades do aluno ao longo do semestre. Tudo bem? E aqui nós temos exatamente a representação desse documento, não é? Com alguns campos que devem ser especificados. O primeiro deles aqui seria o número do relatório, que pode ser relatório 1 de 3, 2 de 3 ou 3 de 3, não é? Depois seria colocado a data, tudo bem? Em seguida, nós temos um campo que é dedicado às informações do estudante, do aluno, onde viria o curso, o ano, depois o nome do aluno e o RGM, tudo bem? Na sequência, nós temos o bloco de informações da empresa, onde deve ser colocado o nome da empresa, quem é o responsável legal, quem é o seu supervisor na atividade de estágio, qual seria o cargo dele e o setor, qual o departamento ou setor dentro da empresa. Finalmente, viria a informação do professor orientador, do professor supervisor de estágio, no qual precisaria constar o meu nome, professor Juliano Schmigel, e depois na sequência deve ser transcrito, deve ser feita uma descrição sobre as atividades de estágio que foram realizadas no mês corrente. Tudo bem? Vocês vão perceber que no remate existe uma segunda página, mas basicamente a segunda página seria uma continuação, caso o aluno necessite descrever em mais detalhes as atividades de estágio que foram desenvolvidas ao longo desse mês em questão. Tá? E aí no final existem algumas informações que podem ser colocadas, que no caso seria a assinatura. Tá? Entretanto, no caso do remate, basta a assinatura do estudante, basta a assinatura do aluno. Tá? Não é obrigatório constar a assinatura do gestor. Se o aluno quiser colocar, acrescentar uma rúbrica do gestor, tudo bem, mas não é obrigatório. Tá? Também existe um campo aqui para o professor supervisor de estágio fazer a assinatura, que no caso seria eu, tá? Mas não é necessário incluir a minha assinatura. A minha assinatura eu vou incluir posteriormente, tudo bem? Depois que a entrega dos remates for realizada pelos links específicos disponíveis lá no nosso ambiente virtual, que é o Blackboard. Aqui nós temos o template do comprovante final de estágio, o qual o aluno deverá entregar no final do semestre. Tudo bem? Basicamente, esse documento ele é dividido em 3 blocos. Primeiramente, aqui nós temos o bloco que são as informações do aluno, não é?
onde o aluno deve colocar o seu nome, seu RGM, o seu número do RG, CPF. A função de estagiário não deve ser modificada, essa informação. Depois o aluno deve colocar o nome do seu projeto, o nome da sua atividade de estágio, que pode até mesmo ser o mesmo nome que ele colocou lá no documento de proposta de estágio, que é o primeiro documento que foi entregue, tá? Depois o aluno assina e não esquecer que precisa também obrigatoriamente colocar a data. Tudo bem? Lembrando, a assinatura do aluno não precisa ser autenticada. Segundo bloco seria o bloco de informações da empresa e principalmente aqui focando nas informações do supervisor no estágio. Tudo bem? Então nós temos aqui o nome da empresa, endereço da empresa, CEP da empresa, cidade, telefone, não é? Que mais? Depois viria aqui a parte do CNPJ da empresa, que é importantíssima, é fundamental. Inscrição estadual, caso a empresa tenha. Ramo ou atividade da empresa, não é? Período do estágio. O período do estágio, o aluno poderia colocar o mês de início e o mês de término. E também poderia colocar o período, se ele é no período da manhã, no período da tarde, ou ele é o dia todo, tá? Esse número de horas não pode ser modificado. Depois vem o número de identidade, o RG do supervisor, o CPF do supervisor, cargo do supervisor, setor que ele trabalha, e finalmente viria a assinatura do supervisor e a data. Lembrando que a assinatura do supervisor precisa ser autenticada. Tudo bem? E aí, por último, nós teríamos aqui as informações da universidade, o qual viria os meus dados, tá? Entretanto, esses dados não devem ser preenchidos. Esses dados eu irei preencher posteriormente. Tudo bem? E aí, uma vez o supervisor da empresa tendo feito a assinatura, né, com a respectiva autenticação, esse documento deveria ser escaneado, gerar um PDF e encaminhar esse documento pelo link específico disponível no Blackboard no final do semestre. Tudo bem? Então, pessoal, já estamos aqui se encaminhando para o encerramento da nossa apresentação sobre o estágio, o qual gostaria de agradecer imensamente e gostaria de deixar aí disponíveis os canais para a nossa comunicação, o qual vocês podem utilizar as mensagens do próprio Blackboard. E estou também disponibilizando aí o meu e-mail pessoal. Então agradeço novamente pela oportunidade de estar explicando um pouquinho para vocês aí sobre o estágio e espero contar com vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas apresentações. Tá? Esse vídeo nós estaremos disponibilizando ele nas minhas redes sociais, tanto aí no Instagram quanto no YouTube. Agradeço, pessoal, se vocês puderem seguir lá e acompanhar os novos conteúdos que são disponibilizados. Obrigado, pessoal, e até a próxima.